Olá pessoal, hoje a gente vai dar seguimento à nossa matéria e iremos ver hoje sobre métodos de interpretação constitucional e também junto, esses métodos de interpretação, iremos ver também alguns princípios da interpretação constitucional e juntamente disso a gente vai dar início aí um pouco, falar um pouco sobre essa parte da mutação constitucional, Mutação constitucional a gente vai voltar a falar um pouco mais lá na frente, mas a gente, aproveitando, esse conteúdo que a gente está falando aqui sobre métodos de interpretação e princípios também de interpretação, a gente vai falar um pouquinho sobre mutação constitucional, tá? Bom, então, métodos de interpretação constitucional, que a gente pode também chamar de hermenêutica constitucional, tá? Então aqui, o termo hermenêutica, ele provém do grego e significa declarar, anunciar, interpretar, tá? Esclarecer e também, por último, traduzir, Então a gente tem aqui e vai significar, alguns significados e a gente tem aí um deles sendo o de interpretar, esclarecer, traduzir, Então significa que alguma coisa é tornada compreensível ou então levada aí à compreensão, tá? Então o termo ele vai derivar do nome do deus da mitologia grega, Hermes, que seria no caso o mensageiro dos deuses, a quem os gregos atribuíam a origem da linguagem e também da escrita, e considerado o patrono da comunicação e do entendimento humano. O certo é que este termo originalmente ele exprimia a compreensão e a exposição de uma sentença dos deuses, a qual precisa de uma interpretação para ser apreendida corretamente. Então, os deuses, imaginava-se na mitologia que os deuses eles passavam então o que eles falavam para Hermes e Hermes fazia, essa tradução ou interpretação para então os humanos que não podiam entender, não conseguiam compreender a linguagem dos deuses, tá? Bom, fazendo essa parte de introdução, acerca da conceituação de hermenêutica, a gente tem que os métodos eles têm como objetivo orientar, limitar e racionalizar a atividade interpretativa por meio da fixação de procedimentos e da sistematização do uso de forma de argumento e também de metanormas instrumentais, tá? Ou seja, as normas que estabelecem a maneira pela qual outras novas normas devem ser aplicadas, Então, isso seriam as metanormas instrumentais, Seriam normas que estabelecem a maneira pela qual outras normas elas devem ser aplicadas, tá? Então, como nos ensina o professor Canotilho, diz que a interpretação das normas constitucionais é um conjunto de métodos, tá? É um conjunto de métodos desenvolvidos então pela doutrina e pela jurisprudência com base em critérios ou premissas, que podem ser aí filosóficas, metodológicas, epistemológicas, Então, diferentes, mas em geral reciprocamente complementares, tá? Então, a hermenêutica ela se aproveita das conclusões da filosofia jurídica, criando novos processos, tá? Criando novos processos de interpretação e organizando-os de forma sistemática, tá? Então, a interpretação é a aplicação da hermenêutica, Então, interpretação é a aplicação da hermenêutica. E a hermenêutica descobre e fixa os princípios que regem, então, a interpretação, tá? Então, temos aqui essa partezinha inicial, Então, com isso, podemos aí perceber o termo hermenêutica, ele refere-se à ciência da interpretação, Então, temos aí que hermenêutica seria então a ciência, deixa eu falar aqui, ciência
da interpretação. Então, finalizando, a hermenêutica ela refere-se à ciência da interpretação. Já a interpretação ela significaria ela significaria determinada o sentido e o alcance da norma jurídica, né? Então, a interpretação ela significaria, né, a questão do sentido, né, determinar o sentido e o alcance da norma jurídica, tá? Então, dentro dessa nossa primeira parte aqui, né, nessa introdução da temática, dos métodos de interpretação constitucional, né, nesse primeiro plano, devemos perceber, né, devemos perceber que essa hermenêutica que iremos analisar, ela é diferente da hermenêutica que é usada na interpretação das leis, tá? Então, essa hermenêutica, né, esses métodos interpretativos que iremos ver aqui, né, essa interpretação constitucional, é diferente do método de hermenêutica usado na interpretação da lei, tá? Assim, temos aí uma hermenêutica totalmente focada nas normas constitucionais. Então, diante dessa nossa ideia, surge um questionamento. Por quê? Por que existe uma hermenêutica específica para a Constituição? Né? Então, por que seria, né, por que existiria aí uma hermenêutica só focada em interpretar normas constitucionais? Tá? Primeiro, porque a gente não pode usar as técnicas hermenêuticas de interpretação das leis para interpretarmos normas constitucionais. Por quê? As normas constitucionais elas têm características muito diferentes das normas infraconstitucionais, tá? Sendo que nem sempre as técnicas de interpretação das leis elas serão suficientes para uma correta interpretação das normas constitucionais, tá? Então, nesse sentido, as normas constitucionais, elas têm características bem específicas. Elas vão ter aí características bem específicas. E temos as seguintes: a gente tem a ausência de hierarquia entre as normas constitucionais. Também temos o caráter inaugural das normas constitucionais. Vamos ter a supremacia constitucional e o elevado teor político, tá, da Constituição. Tá? Então, assim, né, temos que as leis infraconstitucionais elas se diferenciam das normas constitucionais pelo fato de todas as normas constitucionais estão no mesmo patamar hierárquico, tá? Então, todas as normas constitucionais elas estão no mesmo patamar hierárquico, né? A gente já viu basicamente alguma coisa sobre isso, né, até agora. Então, a gente pode até dizer que os direitos fundamentais eles estão aí no mesmo patamar que as outras normas constitucionais, tá? Então, por exemplo, dentro da nossa Constituição, uma norma ali do artigo 5º, os direitos e garantias fundamentais, e uma norma lá do artigo 242, parágrafo 2º, aquela que a gente já usou algumas vezes como exemplo, né, que fala sobre o Colégio Pedro II, eles estão na mesma hierarquia, né? Então, como a gente viu aquela questão das normas materialmente constitucionais e as normas formalmente constitucionais, né? Falamos que a questão formal, né, que todas as normas que estão dentro da Constituição são formalmente constitucionais, dentro dessa parte do formalmente constitucional não existe dizer que existe hierarquia entre uma ou outra. Né? Todas as normas que estão na Constituição, elas são formalmente constitucionais, né? E tem ali dentro esse patamar de igualdade, né? E não de hierarquia dentro da nossa Constituição.
né? Lembrem-se que, né, a gente está vendo essa parte não por esse olhar diferenciando entre materialmente funcionais e formalmente funcionais. A gente está analisando pelo prisma da Constituição como um todo, né? Todas as normas que estão dentro da Constituição vão ter o mesmo peso, né? Eles não têm hierarquia. Não quer dizer ali que o artigo 5º ele pese mais dentro da Constituição do que um outro artigo, né? Todos eles estão no mesmo grau de hierarquia, tá? Então, além disso, as normas constitucionais têm o que se chama aí de caráter inaugural, né? Pois são uma manifestação do poder constituinte originário, de modo que inauguram a nossa ordem constitucional, né? Então, todas as normas que estão na nossa Constituição, elas têm esse caráter inaugural, né? Elas inauguraram a nossa ordem constitucional, tá? Bom, ademais, as normas constitucionais também são dotadas de supremacia em razão da supremacia constitucional, tá? Estando, portanto, em um patamar superior em relação às leis, né? As leis normais, né? Por exemplo, a gente pode citar aí a lei complementar, lei ordinária, né? Medida provisória, aquela mesma questão, né, que a gente já desenhou várias vezes, né, sobre a ideia da pirâmide de Kelsen, né, onde a Constituição ela está no ápice da pirâmide, né? Então, dentro dessa supremacia constitucional, né, estando aí num patamar superior em relação às leis, isso por quê, né? Porque a Constituição é o fundamento de validade dessas leis que estão abaixo, né? Aquela questão que a gente falou do escalonamento normativo, tá? E por fim, as normas constitucionais são normas com elevado teor político, né? São normas que vão definir valores políticos fundantes de uma nação. São normas que, por exemplo, estabelecem a divisão dos poderes, né? Que é um valor político fundante de uma nação, né? Então, a gente tem aí também normas, né? Como a gente falou, com elevado teor político, tá? Então, enfim, né, as normas constitucionais elas são muito peculiares, né, são diferentes das leis e por isso as técnicas de hermenêutica das leis não são suficientes para uma correta interpretação de uma Constituição, né? Então, assim, vamos ter aí outros métodos para interpretação das normas constitucionais. Assim, vamos ver aqui algumas características de cada método destacado pelo professor Canotilli. Então vamos ter os seguintes métodos. Bom, primeiramente, né, esses aqui são os métodos que iremos estudar, né? Tem os métodos de interpretação e vamos estudar o método jurídico, né, que é o hermenêutico clássico, o método tópico problemático ou método da tópica, método hermenêutico concretizador, método científico espiritual, método normativo estruturante e o método de comparação constitucional, tá? Então, vamos ver um pouco, né, sobre cada um deles. Primeiramente, iremos ver a questão do método jurídico ou hermenêutico clássico, tá? Então, aqui dentro desse método, né, para os que se valem desse método, a Constituição ela deve ser encarada como uma lei, né? Então, a gente tem aqui como a ideia, né, deixa eu colocar aqui, Constituição seria igual uma lei. Então, todos os métodos de interpretação, né, usados aqui nesse método jurídico ou hermenêutico clássico, eles vão ser os métodos tradicionais de hermenêutica, né? Deverão ser utilizados nessa tarefa de interpretar, valendo-se dos seguintes elementos, né, de interpretação. Então, eu marquei com uma estrelinha aqui, né, quais são os mais tradicionais, né, e também da teoria do Savigny, né? Então a gente tem aqui o elemento genético, né? O genético ele busca investigar as coisas, né? As origens dos conceitos utilizados pelo legislador. A gente tem o elemento gramatical ou filológico, né? Que nesse elemento
também chamado de literal ou semântico, né? É interessante a gente colocar, né? Literal ou semântico. Aqui dentro do elemento gramatical ou filológico, também chamado de literal ou semântico, tá? Aqui a gente tem pela qual a análise ela deve ser realizada de modo textual, né? De modo literal, né? Como o próprio nome já diz. Já o elemento lógico, ele vai procurar a harmonia lógica das normas constitucionais, tá? Então, avançando, a gente tem o sistema, né, o elemento sistemático. No elemento sistemático é, é uma busca, né, uma análise do todo, né, de todo o sistema. Já o elemento histórico, a gente tem aí a análise, né, o projeto de lei, a sua justificativa, a exposição de motivos, pareceres, discussões, as condições culturais e psicológicas que resultaram então na elaboração da norma, né? Depois a gente tem um elemento teleológico ou sociológico, né? Aqui dentro desse elemento teleológico, né, ou sociológico, aqui ele vai buscar a finalidade da norma. Depois a gente tem o elemento popular, né, que no caso seria a análise, né? Ela se implementa partindo da participação da massa, né, que seriam os corpos intermediários, os partidos políticos, sindicatos, valendo-se aí dos instrumentos como plebiscito, referendo, recall ou veto popular, né? Esse recall aqui a gente tem somente lá nos Estados Unidos, né? Mas está dentro dessa parte aí do elemento popular, né? Lembrando, né? Deixa eu colocar até aqui o recall, ele não tem no Brasil. Tá? É só lá dos Estados Unidos, né? Mas a gente estuda essa parte do elemento, né? Fazendo parte aí do elemento popular. Bom, depois do elemento doutrinário, né? Ele parte da interpretação feita pela doutrina. Então vamos interpretar a norma pela doutrina. O elemento evolutivo ele segue a linha da mutação constitucional, que a gente vai ver um pouco mais na frente. Então, nesse método, o papel do intérprete ele resume-se a descobrir o verdadeiro significado da norma, o seu sentido e assim atribuir-se grande importância ao texto da norma, tá? Depois temos o método tópico problemático, ou então método da tópica. Por meio desse método, né, ele parte-se de um problema concreto para a norma. Né? Então, a gente tem aqui basicamente a ideia geral, né, desse método, que é parte de um problema concreto para a norma. Tá? Então, atribuindo-se assim à interpretação um caráter prático na busca da solução dos problemas concretizados. Não existem aqui respostas corretas e verdadeiras, mas sim argumentos que se impõem pela força do convencimento. Tá? O compromisso central do intérprete consiste em encontrar a melhor solução para o problema apresentado. Tá? Então, dentre as utilidades do método, como explica Bonavides, destaca aqui a capacidade de preencher lacunas, de complementar e comprovar os resultados obtidos através de outros procedimentos. Assim, dentro do método da tópica, o intérprete ele já estabelece a solução que ele acha mais justo e depois que ele vai adequar aí ao problema, né? Então, primeiro ele já tem a solução, tá? E adequa essa solução mais justa ao problema, né? Que seria o caso. E depois disso, ele vai procurar a norma que ele pode aplicar para justificar, então, a sua solução encontrada, tá?
o método da tópica ele vem de uma expressão grega denominada topos, e o seu plural é chamado de topoi. Isso significa um argumento com validade universal, tá? Então, esses argumentos são aqueles que podem ser aplicados em qualquer situação, tá? Em qualquer situação, para tomar qualquer tipo de decisão em um sentido ou em outro. Um exemplo de um topos, né, ou chamado também de um tópico, seria a dignidade da pessoa humana, que é um valor máximo do nosso ordenamento, tá? Então, assim, pela existência desses tópicos na nossa Constituição, né, a nossa Constituição ela é considerada aí como um sistema aberto de princípios e regras, né? Então, basicamente, a gente pode atrelar um pouco, né, essa parte do tópico, né, o topos, a princípios, né? A gente tem os nossos princípios e muitos deles são colocados, né, em determinados casos, aí quando a gente não tem basicamente uma regra denominada ali e usa-se desses topos, né, ou tópicos, ou também a gente pode ver como princípios. Então, não se esqueçam, por causa de toda essa sistemática, a nossa Constituição ela é considerada como um sistema aberto de princípios e regras, né? Então, como a gente já viu, né, a gente tem mais essa questão aí de princípios eles serem mais amplos, né, mais abstratos, tá? E as regras elas serem mais concisas, fechadas, tá? Então são ideias, né, mais fechadas, regras e princípios mais amplos, né? Então topos, essa questão da tópica, né, ela parte dessa parte do princípio que tem essa amplitude de interpretações, tá? Podendo usar, como a gente falou, para várias e várias situações, tá? Dependendo da situação, beleza? Depois, a gente tem o método hermenêutico concretizador. Hermenêutico concretizador. Aqui, diferentemente do método tópico problemático, que parte do caso concreto para a norma, o método hermenêutico concretizador, ele parte da Constituição para o problema, né? Então, parte primeiro da norma para o problema, do texto para o contexto, tá? Então, destacando-se aqui os seguintes pressupostos interpretativos. Então, nesse método, a gente vai passar por alguns pressupostos, né? E esses pressupostos interpretativos vão ser subjetivos e objetivos, né? Os pressupostos subjetivos, né? O intérprete, ele vale-se aqui de suas pré-compreensões sobre o tema para obter o sentido da norma, tá? Então, nessa interpretação, a gente já tem uma carga, né, valorativa, a gente já tem várias pré-compreensões de N coisas da vida, né? Então, quando a gente vai interpretar, né, uma norma, a gente traz essas pré-compreensões que temos junto da gente, junto do nosso pensamento e obtemos aí um sentido da norma, né? Então a gente traz esse pensamento subjetivo, já depois a gente tem os pressupostos objetivos, no qual o intérprete ele atua como mediador entre a norma e a situação concreta, tendo como pano de fundo a realidade social, né? Então ele vai aí entre a norma e a situação concreta, entre o texto e o contexto, né? E por último, temos a questão do círculo hermenêutico, que é a grande palavra desse método, né? Então, círculo hermenêutico. Basicamente, essas ideias centrais, né, que eu passo aqui, né? Por exemplo, o primeiro que a gente viu, né, o clássico, o hermenêutico clássico, né, a questão da Constituição, as normas constitucionais serem tratadas como leis. Isso aí é para a gente, se a gente vê alguma questão, né, alguma questão no concurso, OAB, provas, né, em geral, já citarem, né, essas temáticas centrais, vocês já se liguem qual que é, né? Falou aí que a Constituição tem que ser interpretada como uma lei, método jurídico, né? O método hermenêutico clássico.
né? Por exemplo, se falar de círculo hermenêutico, já é aqui, já está aqui. É método hermenêutico concretizador, né? Então, a questão de topos, né, sistema aberto, princípios, né, a gente já tem ali a questão da método problemático, tópico problemático, né, ou método da tópica, né? Então a gente já tem aí essas ideias, tá? Bom, voltando aqui, o círculo hermenêutico é o movimento de ir e vir do subjetivo para o objetivo, até que o intérprete ele chegue a uma compreensão da norma, analisando o texto da norma e o contexto social, tá? Então, né, ele vai analisar o texto da norma e o contexto da social várias vezes, né, fazendo esse círculo hermenêutico, né, nesse movimento de ir e vir ali das suas pré-compreensões do texto, né, do contexto em si, analisando tudo isso e chegando aí uma compreensão da norma, tá? Como uma crítica, né, a esse modo, a esse método, quer dizer, hermenêutico concretizador, vemos que o fato de se partir das pré-compreensões do intérprete pode distorcer não somente a realidade, como também o próprio sentido da norma, né? Então, como eu disse no começo, cada um tem as suas pré-compreensões, né? Então, pode ser que haja aí variações de entendimentos do sentido da norma, né? Pelo fato de trazer as suas pré-compreensões juntamente para essa interpretação da norma, né? Então, isso seria aí basicamente uma crítica, né, a esse método hermenêutico. Depois a gente tem o método científico espiritual. Aqui dentro desse método científico espiritual, a gente tem que a análise da norma constitucional, ela não se fixa na literalidade da norma, mas parte aqui de uma realidade social e dos valores subjacentes do texto da Constituição, né? Então, né, a ideia central do método científico espiritual é essa ideia central de que parte da realidade social e dos valores subjacentes do texto da Constituição, tá? Então, assim, a Constituição ela deve ser interpretada como sendo algo dinâmico, tá? Como sendo algo dinâmico e que se renova constantemente no compasso das modificações da vida em sociedade. Sendo assim, né, a Constituição um instrumento de integração. Sendo assim, Constituição um instrumento de integração, promovendo a solução de conflitos, a construção e a preservação da unidade social, tá? Então, né, nesse caso aqui, a gente tem que lembrar também, né, que o método científico e espiritual, quando ele traz esses valores subjacentes aí da realidade social para o texto da Constituição, ele está fazendo essa integração da sociedade, né? Está agindo aí como instrumento de integração, promovendo a solução de conflitos, a construção e preservação da unidade social, tá? Então, como decorrência da íntima relação entre a interpretação constitucional e as ciências sociais, a norma fundamental ela adquire aqui uma feição mais política do que jurídica, permitindo aqui serem extraídas as diversas considerações conforme o tempo, tá? A época e também as circunstâncias, tá? O desenvolvimento em termos vagos, a ausência de fundamento filosófico jurídico, claro, bem como a indeterminação da imutabilidade também, a mutabilidade dos possíveis resultados obtidos, são alguns dos principais críticas que são feitas a esse método científico espiritual, tá? Depois a gente tem um método normativo estruturante. O método normativo estruturante, a doutrina ela defende que esse método ele reconhece a existência de identidade entre norma jurídica e o texto normativo, tá? Então aqui pressupõe a existência de uma implicação
constitutiva necessária entre duas partes da norma, o programa normativo e o âmbito normativo, ou seja, estabelece aqui uma ligação entre os preceitos jurídicos positivos e também a realidade que eles mesmos estão a regular, né? Eles estão tentando regular. Isso porque o teor literal da norma, né, o elemento literal da doutrina clássica, que será considerado pelo intérprete, ele deve ser analisado à luz da concretização da norma em sua realidade social, tá? Então, a norma, ela terá de ser concretizada não só pela atividade do legislador, mas também pela atividade do judiciário, da administração, do governo, entre outros, tá? Então, a normatividade, como um processo estruturado que se manifesta nas decisões práticas, ela não vai decorrer somente da norma, mas também de numerosos textos que transcendem o seu teor literal, tá? Como as matérias legais, os manuais didáticos, os comentários, estudos monográficos, os precedentes judiciais e o material fornecido pelo direito comparado. O texto só toma sentido quando colocado numa operação ativa de concretização, né? Então, aqui a gente tem que essa parte do método normativo estruturante, a norma, né, ela é só a ponta ela é só a ponta do iceberg, né? Então, ela tem que ser interpretada, né? Tudo isso tem que entrar num contexto grande, onde tem aí, né, materiais legais, temos as doutrinas, né? São os manuais didáticos, comentários, estudos monográficos, precedentes judiciais, tudo isso, né? Uh, faz parte ali dessa parte do texto, né, do texto da norma. Então, a gente tem aqui, né, a ponta que aparece aqui, né, as normas, é só a ponta, né. Aqui embaixo, tudo isso aqui, né, forma, forma toda essa ideia que a gente tem do texto, né, tudo isso aqui forma essas normas. Então, a gente tem todo esse sistema normativo estruturante, né, que vai estruturar todo esse sistema normativo, tá? Então, lembre-se dessa parte, ponta do iceberg. E o método da comparação constitucional, né, como o próprio nome já diz, né, a gente tem aqui uma comparação. Então, o intérprete, né, a interpretação dos institutos, ela se implementa mediante uma comparação nos vários ordenamentos, né, uma comparação entre vários ordenamentos. Aqui estabelece, então, uma comunicação entre as várias constituições, fazendo aí um estudo comparado entre elas, de modo a buscar em vários ordenamentos jurídicos a melhor direção interpretativa das normas constitucionais de um Estado, levando em conta aqui os quatro métodos, ou também chamados de elementos desenvolvidos por Savigny, né, que a gente tem o gramático, o lógico, o histórico e o sistemático, que são aqueles lá que a gente viu, né, no comecinho da aula, né. E aqui, né, eu coloquei para vocês uma tabelinha, né, um organograma aí, com cada um desses métodos e a sua ideia central, né. Então a gente tem aqui que o método jurídico, ou hermenêutico clássico, a gente tem, né, interpreta-se a Constituição como interpreta uma lei, né. Assim, aplica-se os métodos interpretativos clássicos, gramático, sistemático, teleológico, histórico, lógico, tá? O método tópico-problemático, ou também chamado de método da tópica, ele confere aqui primazia ao problema perante a norma, né? Então, parte-se do problema para a norma. Constituição é um sistema aberto formado por princípios e regras, né? Que o intérprete ele já tem a sua ideia, né, inicial sobre a problemática e depois
ele achar essa maneira mais justa, a sua ideia mais justa, aí sim ele vai procurar uma norma para justificar. Depois a gente tem o método hermenêutico concretizador. E aqui temos a pré-compreensão do sentido do texto constitucional, né? Conferido aqui primazia à norma perante o problema, né? Formando um círculo hermenêutico entre o texto e o contexto, né? A gente vai ter aqui essa pré-compreensão, né, do intérprete, onde ele tem várias pré-compreensões e traz aí o sentido do texto constitucional. Depois a gente tem o método científico espiritual. Método científico espiritual. Leva em conta a realidade social e a ordem dos valores subjacentes, as ordens dos valores subjacentes ao texto. Tem assim a integração do texto constitucional com a realidade social, né? Então, a gente tem esse nome, né, método científico espiritual, porque aqui valores, né, ele traz essa ideia de valores como o espírito, né, da sociedade, né, o espírito ali da sociedade. Método normativo estruturante, né? Aqui a gente tem que a norma constitucional, ela abrange um pedaço da realidade social, né? É mais do que o texto normativo, né? Então a gente tem assim a interpretação, ela deve verificar o texto da norma, bem como a sua concretização na realidade, né? É o que a gente falou aí da ponta do iceberg, né? A gente tem também manuais didáticos, né? Doutrinas, como a gente falou, tem decisões jurisprudenciais, monográficas, teses, né? Dissertações, né? Tudo isso vai complementar, né? Não é somente o texto da norma em si, né? Tem todo um aparato que vai estruturar todo esse ordenamento normativo, tá? E o método da comparação constitucional, né, é a comparação, né, o direito comparado entre diferentes ordenamentos constitucionais, tá, pessoal? Então, a gente finaliza essa parte aqui do método e a gente passa para o estudo dos princípios da interpretação constitucional, tá? Então, aqui a interpretação jurídica, ela consiste, antes de mais nada, tá, na atividade atribuída ao exegeta, né, o intérprete, da delimitação do alcance da norma jurídica, de modo, então, a extrair o espírito da norma, ou seja, o real sentido que a norma jurídica deverá assumir no exame do caso concreto, né? Então, os princípios eles vão tentar fazer essa extração do real sentido da norma, tá? Da norma jurídica no caso do exame de um caso concreto. Então, iremos ver alguns princípios de interpretação constitucional, iremos ver o princípio da unidade da Constituição, princípio do efeito integrador, princípio da máxima efetividade, princípio da justeza ou também da conformidade, também chamado de exatidão ou correção funcional, princípio da concordância prática ou harmonização, princípio da força normativa, princípio da interpretação conforme a Constituição e princípio da proporcionalidade ou razoabilidade, tá? Bom, o princípio da unidade da Constituição, a gente tem uma ideia bem simples, né, dentro desse princípio, é que, por meio desse princípio, a gente entende que a Constituição ela deve ser interpretada como sendo um sistema unitário de normas, tá? Ou seja, de regras e princípios, sem que haja qualquer hierarquia entre elas. A Constituição ela deve ser sempre interpretada em sua globalidade, tá? Deve ser interpretada sempre na sua globalidade, como um todo, e assim as aparentes antinomias deverão ser afastadas, tá? As normas deverão ser vistas como preceitos integrados em um sistema unitário de regras e princípios. Então, basicamente, o que a gente falou também junto ali da questão do método da tópica, né, no qual a gente tem um sistema aberto na nossa Constituição, formado aí por regras e princípios, e que não tenha hierarquia entre eles, tá? Que não tenha
hierarquia. Isso a gente falou no comecinho lá, né, uma das características das normas constitucionais. Não existe hierarquia entre as normas constitucionais, tá? Então, é isso aqui que a gente tem que interpretar, né, com a questão da unidade da Constituição. Depois a gente tem o princípio do efeito integrador, né? Esse referido princípio, ele sustenta a ideia de que o intérprete ele deverá, sempre que possível, buscar soluções que propiciem a integração social, né? A ideia de integração social e a unidade política na aplicação da norma jurídica, com respeito aí ao pluralismo existente na sociedade, tá? Então, esse modelo interpretativo, ele orienta o aplicador da Constituição no sentido de que a construir soluções para problemas jurídicos constitucionais, né? Procure dar preferência àqueles critérios ou pontos de vista que vão favorecer a integração social e também a unidade política, tá? Porque, além de criar uma certa ordem política, toda a Constituição necessita produzir e manter a coesão sociopolítica, enquanto pré-requisito ou condição de viabilidade de qualquer sistema jurídico, tá? Então, avançando, a gente vai ter o princípio da máxima efetividade, né? O princípio da máxima efetividade, a gente tem que ele está intimamente relacionado ao princípio da força normativa da Constituição. Esse princípio ele consiste em interpretar a norma jurídica de modo a lhe proporcionar a máxima eficácia possível, sem violar, todavia, o seu conteúdo. Relaciona-se, portanto, essencialmente com os direitos fundamentais. Tá? Somando a esse entendimento, temos o entendimento do professor Pedro Lenda, que diz que o princípio da máxima efetividade, né, também chamado princípio da eficiência ou então da interpretação efetiva, né, o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais deve ser entendido no sentido de a norma constitucional ter a mais ampla efetividade social, né? Então, a gente não tem, né, o nosso texto constitucional somente ali como uma carta de boas intenções, como a gente viu, né? A gente tem isso aqui como uma característica do neoconstitucionalismo. Quando a gente teve aí que a Constituição ela passou a ter valor, a Constituição começou a ter valor, né? E não só isso, né? Não só isso a ter valor, mas o que está ali contido na Constituição era necessário concretizar. Né? Não era só ficar ali na Constituição e estaria ok, né? É necessário que se concretize, né? Então, dentro dessa parte, temos que colocar, né, juntamente como ele fala ao princípio da força normativa da Constituição, é dar essa efetividade, né, dar essa concretização dos direitos estabelecidos na nossa Constituição, né? Essencialmente os direitos fundamentais, né? Essencialmente os direitos fundamentais. Então, o princípio da máxima efetividade, né? Proporcionar a máxima eficácia, né? E a palavra-chave, né? Possível, né? Porque não pode o Estado fazer algo que ele não consiga. Então, tem que ser possível para que ele faça também, né, dentro dos seus limites, né, possíveis, ele concretize esses direitos fundamentais, tá? Avançando, a gente tem o princípio da justeza ou da conformidade, ou também chamado de exatidão ou correção, né, funcional. Então, este princípio ele tem como propósito orientar o intérprete para que não chegue a uma
exegese, né, alguma interpretação ou análise que deturpe o sistema organizatório funcional estabelecido na Constituição, tá? Com violação às regras de competência e funções elencadas. Então, como afirma aqui o professor Pedro Lenza, o intérprete máximo da Constituição, no caso brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, ao concretizar a norma constitucional, será responsável por estabelecer a força normativa da Constituição, não podendo assim alterar a repartição de funções constitucionalmente estabelecidas pelo Constituinte originário, como é o caso da separação dos poderes, né, no sentido de preservação do Estado de Direito. Né? Então, aqui não pode se dar uma interpretação de uma determinada norma e essa norma ela deturpe, ela vá contra todas as regras que estão estabelecidas dentro da Constituição. Né? A gente tem ali a separação dos poderes, não tem como um caso, né, quebrar essa ideia, né, da separação dos poderes, pois foi o Constituinte originário que estabeleceu essas regras. Né? Não tem como aí o nosso STF, que é o intérprete máximo, né, da nossa Constituição, passar por cima, né, falar assim, passar por cima dessa ideia, né, dessa regra, né, desse princípio da separação de poderes, tá? Depois vamos ter o seguinte, depois vamos ter aí o princípio da concordância prática ou harmonização. Princípio da concordância prática ou harmonização. Aqui o referido princípio estabelece que em uma eventual colisão de princípios ou bens jurídicos, o exegeta, né, o intérprete, ele deverá sopesar os princípios conflitantes de modo a harmonizá-los, sem que a aplicação de um resulte no aniquilamento do outro. Podemos aqui, né, fazer um gancho, né, com os estudos do tópico do Dworkin e Alex, né, quando a gente viu essa parte sobre conflitos de princípios. Né, a gente viu basicamente, né, igualmente isso, né, deverá sopesar esses princípios e não aniquilar um princípio ao outro, né, tratando da extinção de um princípio em relação ao outro, né, se ele não for usado no caso concreto. Né. Então, como a gente falou, né, sobre aquele, a gente deu o exemplo da questão dos princípios da informação e da intimidade. Né. Então, a gente fez aquele nosso exemplo e a gente viu, né, que uma hora, né, em um determinado caso, o princípio da intimidade era levado, tinha o seu peso maior, e no outro, a da informação tinha o peso maior. Tá? Então, como podemos perceber, o princípio da concordância prática, ele guarda íntima ligação com o princípio da unidade, na medida em que a aplicação de uma norma constitucional ela deve realizar-se em conexão com a totalidade das normas constitucionais. Então, aqui nas palavras do professor Pedro Lenza, partindo da ideia de unidade da Constituição, os bens jurídicos constitucionalizados eles deverão coexistir de forma harmônica na hipótese de um eventual conflito ou então uma concorrência entre eles, né? um embate ali entre eles, buscando assim evitar aí o sacrifício total de um princípio em relação a um outro, né? Em um choque entre eles. Então, o fundamento da ideia de concordância decorre da inexistência de hierarquia entre os princípios. Né? Voltando àquela ideia, né, das características que a gente pontuou no começo da aula, das características das normas constitucionais. Né? A inexistência de hierarquia entre os princípios, né? Entre as normas constitucionais. Tá? Então, depois vamos ter o princípio da força normativa. Tá? Aqui, sofrendo uma forte influência da doutrina de Conrad Hesse,
O referido princípio ele estabelece que toda norma constitucional, ela possui, ainda em grau reduzido, eficácia. Logo, a Constituição deve incorporar em sua essência a realidade sociopolítica, conformando a realidade e ao mesmo tempo sendo conformada por ela. Assim, a Constituição ela deve ser interpretada de modo que lhe seja assegurada força normativa, reconhecendo assim a eficácia de suas normas, já que não se trata de uma mera carta política de intenções. A gente vai ver na próxima aula sobre essa parte da aplicabilidade das normas constitucionais, e existe uma aplicabilidade que é a norma limitada, né? Norma de eficácia limitada, no qual é necessário que exista uma norma infraconstitucional, né? Uma norma abaixo da Constituição, que crie ali dispositivos que vão dar a sua eficácia total, né? A sua eficácia total. Nesse caso, ela possui uma eficácia mínima, né? Porém, ela tem eficácia ainda. Por exemplo, essa norma ela pode servir como parâmetro de controle de constitucionalidade, tá? Mesmo ela não tendo aí a sua aplicabilidade, né? Tendo a sua aplicabilidade, a eficácia direta, imediata, mesmo não existindo essa lei que dê então sentido a essa norma da Constituição, né? Que dê aí a a sua amplitude de eficácia, ela vai sim servir aí como parâmetro de controle de constitucionalidade. Ela tem, né, essa força normativa, ela ainda tem esse grau reduzido de eficácia, mas possui, né? Lá no artigo 5º, parágrafo 1º, se eu não me engano, demonstra, né, toda essa parte, né, que toda norma constitucional ela tem aí, possui sua eficácia, né, imediata ali dentro do rol dos direitos e garantias fundamentais, tá? Bom, avançando, a gente tem os princípios, né, o princípio da interpretação conforme a Constituição. Então aqui o princípio, né, esse princípio ele sustenta que diante de normas polissêmicas ou plurissignificativas, com vários significados, o intérprete ele deve optar pela interpretação que mais se compatibilize com a Constituição, afastando as demais interpretações que vão violar a Constituição, tá? Então, daí surgiram várias dimensões a serem consideradas, seja pela doutrina, seja pela jurisprudência, destacando-se aí que a interpretação conforme ela será implementada pelo judiciário e também, em última instância, de maneira final, pela Suprema Corte, né, o STF. Tá? Então, a gente tem o seguinte, a gente tem a prevalência da Constituição, né? A prevalência da Constituição ela deve ser preferir a interpretação não contrária à Constituição, né? A gente deve preferir uma interpretação que não seja contrária à Constituição, é claro. A conservação de normas, nesse caso, percebendo o intérprete que uma lei pode ser interpretada em conformidade com a Constituição, ele deve assim aplicá-la para evitar a sua não continuidade, tá? Então, para essa questão da interpretação, ele tem que conservar a norma, né? Porque ela pode entrar em conflito com a Constituição e deixar de existir. Então, para dar continuidade, né? Para evitar que não seja tirada do ordenamento por conflito de normas, é preferível essa interpretação de conservação de normas. Também tem a exclusão da interpretação contra legem. Tá? Então, o intérprete ele não pode contrariar o texto literal e o sentido da norma para obter a sua concordância com a Constituição. Né? Contra legem, né, seria contra a lei.
contra a lei. Né? Então, ele não pode contrariar o texto literal e o sentido da norma para obter a sua concordância com a Constituição. Né? Não pode fazer essa interpretação contra a lei. Né? Espaço de interpretação. Espaço de interpretação. Só se admite a interpretação conforme a Constituição se existir um espaço de decisão, e dentre várias a que se chegar deverá ser aplicada aquela inconformidade com a Constituição. Tá? Rejeição ou não aplicação de normas inconstitucionais. Tá? Uma vez realizada a interpretação da norma, pelos vários métodos que falamos agora há pouco, se o juiz chegar a um resultado contrário à Constituição, né, em realidade deverá declarar a norma inconstitucional, tá? Proibindo assim a sua correção contra a Constituição. O intérprete não pode atuar como legislador positivo. Não se aceita a interpretação conforme a Constituição quando, pelo processo de hermenêutica, se obtiver uma regra nova e distinta daquela objetivada pelo legislador e com ela contraditória, em seu sentido literal objetivo. Deve-se, portanto, afastar qualquer interpretação em contradição com os objetivos pretendidos pelo legislador. Né? Então, o intérprete ele não pode criar uma lei, né, para satisfazer a sua interpretação. Né? E essa, é claro, claramente, essa lei que ele cria vai estar contra a Constituição. Então, a gente tem aqui, né, que deverá ser feita essa interpretação, né, diante de normas polissêmicas ou plurissignificativas, ele optar pela interpretação que mais se compatibilize com a Constituição. Né? Tudo isso basicamente dizendo que você não pode interpretar uma norma que vá contra a Constituição, tá? Contra as normas que estão estabelecidas na Constituição, beleza? Então, avançando, a gente tem o princípio da proporcionalidade ou razoabilidade, tá? Então, aqui vale ressaltar de plano que não há um consenso acerca da natureza jurídica da proporcionalidade, muito embora possa ser reconhecida como um vetor interpretativo no sistema jurídico que vai assumir aí 3 dimensões. Então, vamos ter dentro da proporcionalidade 3 dimensões: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. A necessidade, né, por alguns doutrinadores, denominada aí de exigibilidade, seria a adoção da medida que possa restringir direitos, tá? Só se legítima, ser indispensável para o caso concreto e não se puder substituí-la por outra menos gravosa. Tá? Isso daqui basicamente seria aquela ideia, né, do estado de sítio. Né? O estado de sítio só é uma medida que é terrivelmente exigível. Né? Se todos os outros atos tiverem falhados e for necessário, né, somente necessário usar aquela medida, aquela determinada medida. Então, a gente tem essa ideia, né? A necessidade. A necessidade. Adequação, também chamado de pertinência ou idoneidade, quer significar que o meio escolhido deve atingir o objetivo perquirido, né? O objetivo investigado. Então, adequar aí o melhor processo, né? O seu melhor procedimento para atingir aquele objetivo. Tá? Então, essa é a adequação, um melhor procedimento, né, da conduta para atingir um determinado objetivo. E por último, o proporcionalidade em sentido estrito. Tá? Sendo a medida necessária e adequada, deve-se investigar se o ato praticado em termos de realização do objetivo pretendido supera a restrição de outros valores constitucionalizados, quer dizer. Podemos falar então uma máxima efetividade
e mínima restrição. Então, para trazer uma máxima efetividade e trazendo uma mínima restrição desses direitos, né? Então, seria uma máxima adequação, um mínimo de ali necessário de restrição de direitos, né? Resumidamente, né, os princípios que a gente falou agora há pouco, aqui se está aqui no slide, não. Então, dentro de tudo isso que falamos agora, né, desses princípios, eles propagam a dogmática hermenêutica da interpretação constitucional e devem ser utilizados pelo intérprete parcialmente, quer dizer, principalmente, quando se estão deparando, aí se estão de cara com os chamados hard cases, ou também denominados casos difíceis, em que não raro não há qualquer solução normativa prévia a reger a situação, tá? Exigindo assim do intérprete uma construção lógico-argumentativa a regular o caso concreto analisado, assumindo os princípios constitucionais acima elencados, elevada a importância nesse sentido, já que vão servir como alicerce e sustentáculo para a tomada de suas decisões, né? Então, aqui dentro desses princípios, dos métodos, tudo isso que a gente analisou agora, eles são mais usados nesses denominados hard cases, porque não existe uma regra, né, uma regra ideal para determinado caso. Então, eles se tornam casos difíceis, né, porque é necessário que você procure uma solução, né, uma solução normativa, uma solução dentro do ordenamento jurídico, né? E isso vai servir através de princípios, basicamente, tá? Porque princípios, né, tem essa ideia ampla, né? Então, essa interpretação mais abstrata, né, desses princípios, né? As regras, como a gente viu, são mais fechadas, adequadas em cada situação, né? Então, por isso que a gente tem essa questão dos princípios, tá? Então, avançando, a gente vai falar um pouco sobre mutação constitucional, né? A questão das mutações constitucionais. A gente vai começar a falar um pouco sobre essa parte aqui, só que a gente também vai falar um pouquinho mais na frente sobre mutação constitucional, tá? Então a gente vai falar um pouco aqui, né, e mais lá na frente. Bom, nessa parte de mutações constitucionais, né, por regulamentar os temas e diretrizes fundamentais de um Estado, e por expressar também a vontade direta do povo, a Constituição, para cumprir o seu papel, ela precisa ser a norma de maior estabilidade dentro de um ordenamento jurídico, né, dentro da ordem jurídica. De outro lado, para atender aos novos anseios e às mudanças da sociedade, é natural também que a Constituição ela venha a ser alterada e transformada ao longo dos anos, tá? Então, vamos ter esses dois pontos iniciais no qual a gente demanda que a Constituição ela seja estável e também que ela tenha, né, essa mudança para acompanhar, né, a realidade social, né? Então, para equilibrar, né, esse aparente paradoxo, né, de estabilidade e mudança, a maioria das constituições hoje no mundo se vale da chamada rigidez constitucional, né? A teoria que foi desenvolvida pelo jurista britânico James Bryce, tá? Então, as constituições rígidas, elas possuem uma autoridade superior das outras leis do Estado, né? Como a gente viu a questão da pirâmide de Kelsen, possuem essa supremacia, né? E podem ser alteradas através de um método diferente daquele através dos quais as outras leis podem ser editadas ou revogadas, né? Então essa ideia é, por exemplo, aqui no nosso sistema a gente tem as emendas constitucionais, né? Elas só podem ser alteradas por um quórum de 3/5, né? Tanto uma aprovação na Câmara dos Deputados e do Senado Federal, né? 2 vezes, né? Já, por exemplo, uma lei ordinária, uma maioria simples, né?
Aí uma lei complementar é uma maioria qualificada, né? Então são diferentes, né? Claramente 3/5 é totalmente diferente, é muito mais difícil, muito mais dificultoso o processo do que uma lei ordinária e uma lei complementar, né? Então a gente tem, né, essa ideia de diferença, né, de esse método diferente de uma possível modificação da Constituição, tá? Então é chamada a questão da rigidez constitucional, tá? Então, no Brasil, como já vimos, né, superficialmente, aqui a rigidez constitucional é vista nas condições formais e materiais. Tá? Essas condições elas são impostas às emendas constitucionais pelo artigo 60 da nossa Constituição. Então, dessa maneira, o texto da Constituição ele poderá ser reformado, né, mas somente se seguir os limites da reforma, que foi aquilo que a gente falou agora há pouco, né, dessa parte dos 3/5. Então, juntamente com as emendas constitucionais, a mutação constitucional ela é um instituto que transforma as normas da Constituição. Porém, a modificação aqui ela não visa modificar o texto constitucional, tá? Então, na mutação constitucional, ela não visa modificar o texto constitucional, tá? Assim, explica professor Pedro Lenza que as mutações constitucionais, por seu turno, não seriam alterações físicas, não serão alterações físicas, né? Como são, vou colocar aqui, como são as emendas constitucionais, tá? Como são as emendas constitucionais. Emendas constitucionais são exemplos de alterações físicas, palpáveis, né? Materialmente perceptíveis, né? Porque elas vão modificar, né? Você vai visualizar ali no texto da nossa Constituição e mudou, tá? O artigo tal para tal, ou então entrou um novo artigo tal, entrou um outro artigo, né? O 111 agora tem o 111A, né? Entrou um novo artigo, você está vendo, é físico, é palpável, é materialmente perceptível. Mas, né, as mutações constitucionais, mas sim alterações no significado e no sentido interpretativo. No sentido interpretativo. Então, gravem bem, mutação constitucional é em relação ao significado e sentido interpretativo do texto constitucional, tá? Sentido interpretativo do texto constitucional. Então a transformação ela não está no texto em si, mas sim na interpretação da regra enunciada, né? O texto ele vai permanecer inalterado, tá? No Brasil, o tema ele ganhou destaque por Ana Cândida da Cunha Ferraz, que diferenciou aí mutações constitucionais das reformas formais, né, que a gente pode colocar aqui como emendas, né, reformas formais, classificando as mutações constitucionais como processos não formais ou processos informais. Tá? Então, gravem bem essas duas terminologias, né, das mutações. Deixa eu colocar aqui. Processo não formais ou então processos informais, tá? Então, gravem bem que mutação constitucional também é chamada de processos não formais ou processos informais, tá? Para designar aí todo e qualquer meio de mudança constitucional não provida pelas modalidades organizadas de exercício do poder constituinte derivado, tá?
Então, né, mesmo, né, através de tudo isso, vamos ter que as mutações constitucionais, elas também, né, as mutações constitucionais, elas também vão ter que respeitar os limites como as próprias emendas constitucionais, tá? Então, só porque altera, né, só porque existe essa diferença entre a mutação constitucional e as emendas constitucionais, não quer dizer que as mutações não vão ter que respeitar os limites que também são impostos pelas emendas constitucionais, né? Então, nesse caso, como ensina Luiz Roberto Barroso, sintetizando em dois limites, temos que as possibilidades semânticas do relato da norma, vale dizer, os sentidos possíveis do texto que está sendo interpretado ou afetado, e a preservação dos princípios fundamentais que dão identidade àquela específica Constituição, né? Novamente, as possibilidades semânticas do relato da norma, vale dizer os sentidos possíveis do texto que está sendo interpretado ou então afetado, né? Não tem como a gente passar totalmente do sentido, né, daquele texto, né, e ia perder totalmente a ideia do texto, né, em si, se a gente mudasse totalmente a ideia, mas sim criar-se um novo pela realidade social, né, a gente vai ver um exemplo daqui a pouco, e também a preservação dos princípios fundamentais que dão identidade àquela específica Constituição, tá? Então, em suma, tá? Tais limitações elas vão dizer respeito às possibilidades interpretativas do texto constitucional e também ao respeito às cláusulas pétreas, tá? Então, sendo assim, a mutação constitucional, né, é um processo informal de mudança da Constituição que prescinde, tá? Que prescinde, então, não necessita de um rito próprio, né? Ele altera a semântica de suas normas de modo que a sua interpretação ela se compatibilize e se atualize com os novos valores compartilhados pela sociedade e pela realidade fática de cada geração, tá? Nos limites do texto constitucional e dos seus valores fundamentais, tá? Eu trouxe aqui uma ideia, né, de um caso, né, dentro dessa parte de mutação constitucional, que é a união homoafetiva, tá? Então, inicialmente temos aqui que no último caso analisado diz respeito à mudança da interpretação do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, né, Constituição da República Federativa do Brasil, CRFB, que assim expressa. Então temos, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Aqui, né, em uma interpretação literal, né, a gente usando aquele elemento gramatical ou literal que a gente viu agora há pouco, né, em uma interpretação literal, o dispositivo em questão ele restringe o instituto da união estável a homens e mulheres, né, como a gente lê aqui, né, é reconhecida a união estável entre homem e mulher. Então, ele restringe a homens e mulheres, tá? Numa interpretação histórica também, pois isso ficou claro nas discussões travadas na Assembleia Constituinte, onde a questão do gênero na união estável foi amplamente debatida. Então, os constituintes, né, eles consideraram que soaria estranho para a sociedade brasileira daquela época, 1988, né, incluir a relação entre pessoas do mesmo sexo no conceito jurídico de união estável, tanto que alguns regramentos mantiveram essa linha conservadora, como, por exemplo, temos o artigo 1723 do Código Civil de 2002. Perceba a diferença, já está em 2002, que diz é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem
e mulher, configurada a convivência pública contínua e duradoura e estabelecida como objetivo de constituição de família, tá? Então, contudo, com o passar dos anos, o Brasil foi se transformando e a realidade mostrou que a união estável entre pessoas do mesmo sexo era um fato natural na sociedade. Tá? Não demorou muito e diversas questões envolvendo os direitos de família, né, sucessório e previdenciário, referentes à união homoafetiva, bateram aí na porta do judiciário. Porém, né, o nosso ordenamento arcaico incentivou o conservadorismo e diversas decisões jurisdicionais negaram a casais do mesmo sexo os direitos assegurados a cônjuge e companheiros de sexo opostos. Então, tal contexto levou o governador do Rio de Janeiro a interpor a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 132, no Rio de Janeiro, contestando o Decreto-Lei 220 de 1975, bem como a Procuradora-Geral da República ingressou aí com a ADI, né, Ação Direta de Inconstitucionalidade, 4277, de Distrito Federal, impugnando o artigo 1723 do Código Civil, tá, de 2002. Então, essas ações objetivas foram julgadas em um conjunto pelo STF no ano de 2011, gerando forte repercussão no mundo jurídico e também na sociedade através da mídia. Tá? Então, o Supremo, fazendo uma interpretação sistemática e teleológica da Constituição, reconheceu que ela, né, alberga o direito à união estável entre pessoas do mesmo sexo, com proteção jurídica idêntica à da união estável entre homem e mulher. Tá? Em consequência, foi dada uma interpretação conforme a Constituição Federal para excluir qualquer significado do artigo 1723 do Código Civil que impedisse o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo com entidade familiar. Então, tudo isso foi possibilitado aí pelas mudanças na realidade social brasileira e mundial, né, verificadas e expostas pelos ministros em seus votos. Dessa forma, novamente, houve mudança de contexto sem mudança de texto. Né? Aqui houve, né, a mutação do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, permitiu a mesma regra antes usada, interpretada e aceita pela sociedade em geral, para vedar juridicamente as uniões homoafetivas, né, passasse a ser utilizada com a mesma redação original para legitimá-las. Né? Então aqui a gente tem, né, um caso, né, um exemplo sobre a mutação constitucional. Né? Então esse foi um caso de mutação constitucional, né? A mudança do contexto sem a mudança de texto. Tá? No finalzinho do material, pessoal, depois dessa parte aqui, do exemplo, eu coloquei para vocês também votos de alguns ministros, né, dos ministros do STF, nesse caso da união homoafetiva. Tá? Então, quem quiser ler, né, também tem algumas partes interessantes aqui que demonstra, né, alguns desses métodos que a gente viu agora, né, desses métodos interpretativos, né, desses princípios utilizados. Tá? Então, ele é bem demonstrado, né, bem interessante, né, se vocês puderem ler. Eu até meio que coloquei ali um sublinhado, né, em umas partes que demonstram certos métodos, certos elementos de interpretação que foram usados. Né? Então, por exemplo, aqui no voto do ministro Marco Aurélio, né, lembro que não se tratava de realidade apenas brasileira, vez que em muitos países, a exemplo da Inglaterra, tá? Aí ele cita, né, várias discussões em relação a isso. Isso seria, né, teoricamente, aí, uma questão comparação, né, um direito comparado, né, comparando aqui o Brasil com a Inglaterra. Né? Então, eu faço essa modificação aí, essa ideia. Então, seria interessante vocês estarem lendo
aí para ter uma ideia de como que é na prática, né, esses métodos de interpretação, princípios e tudo mais, tá? Bom, pessoal, a gente finaliza por aqui, né? Na próxima aula a gente vai falar, se eu não me engano, sobre aplicabilidade das normas constitucionais, tá? E quem tiver dúvida pode ir lá no AVA, né? Postar a dúvida que eu estarei respondendo o mais breve possível, tá, pessoal? Então, boa semana, bons estudos e até a próxima aula. Não esquecendo das atividades. As atividades começam hoje, tá, pessoal? Então, até mais.